Olá, pessoal. Sou Luciana Dal Ponte, professora de pintura em tecido e telas. Eu estava riscando aqui a toalha, né, o jogo de toalha para pintar, e daí eu lembrei que o vídeo desse projeto já é um vídeo que a imagem não estava tão boa, não estava, o áudio também não estava tão legal. Eu assim, não, então já que eu vou fazer aqui vou pintar esse jogo de toalha, então eu já vou fazer um vídeo novo para colocar no canal, porque aquele vídeo já não está assim tão legal, a imagem não está tão nítida, né? Então, esse trabalho aqui é o projeto número 16, tá? Para jogos de toalhas de banho. Eu já pintei aqui a toalha de rosto, ó, e agora eu vou estar pintando a toalha de banho, certo? Ó, daí então esse aqui eu já vou deixar aqui, né, para eu ir pintando e vendo aqui como referência, né? E daí eu vou pintar aqui o jogo de toalha e já vou renovar ali aquele vídeo, porque aquele vídeo ali não tá legal. Então vamos lá? Então agora eu vou estar começando aqui pela folhinha. Eu sempre gosto de começar pelas folhas, né? Ó, passo aqui a misturinha, eu venho colocando aqui a cor verde oliva. Eu gosto de dar uma queimadinha também aqui na folhinha, com a cor siena. Mas antes aqui desse lado, ó, também tem a cor verde oliva, tá? Ó, eu sempre gosto de molhar o meu pincel aqui nessa misturinha. Por isso que eu gosto de fazer, ó, a misturinha no vidrinho. Eu gosto de estar sempre molhando o meu pincel quando eu vejo que a tinta não tá, quando eu vejo que a tinta não tá deslizando, daí eu dou uma passadinha ali naquele potinho, o pincel para pegar aquela misturinha ali para poder diluir melhor a tinta. Agora eu vou para as outras folhinhas. Vou fazer aqui a mesma coisa, ó. Passar aqui a misturinha. Verde oliva. Aqui nessa parte aqui, ó, já vou preencher tudo aqui com verde oliva. E toda essa parte aqui, ó, é escura. Aqui a pontinha também com o siena. E luz com a cor marfim. Essa parte aqui, ó, é com a cor verde oliva, tá? Eu gosto de trabalhar a folhinha dessa forma, ó. Por exemplo, aqui eu venho colocando a sombra desse lado aqui é luz, e depois aqui é a cor de sombra novamente. E aqui, ó, aqui no caso está por baixo da rosa, né? Mas se a folhinha tivesse completa, daí aqui seria sombra e aqui seria luz. Aqui é luz, então desse lado é sombra. Sempre ao contrário, tá? Aqui é luz, ó. Só esse pedacinho, porque lá é tudo sombra, né? E aqui também essa pontinha que eu coloco um pouquinho de luz. Já vou realçar um pouquinho mais aqui, ó, porque essa folha ela vai secar e a tendência dela é as cores se mesclarem aqui
e ela escurecer. Então, tipo assim, quando eu terminar a última folhinha, por exemplo, eu posso vir aqui colocando mais luz nessas folhas, porque já vai ter absorvido mais a tinta, né? O tecido absorve mais a tinta, mescla as cores, escurece um pouco, daí a gente vem colocando luz novamente. Agora vamos para outra folhinha. Essa toalha de banho, ela tem uma rosa virada a mais, que é de rosto. E aqui também tem uma folhinha, ó. Como ela é a de banho, então ela tem que ter mais elementos para poder ficar maior aqui o risco, né? Vou dar uma mexidinha aqui nessa minha tinta. Vou colocar também um pouquinho de soro fisiológico. Eu gosto de diluir as minhas tintas com soro fisiológico, tá? Ó. Coloquei 11 gotinhas. Ia colocar 10. A outra caiu ali, então ficou 11 gotinhas aqui de soro fisiológico. Eu gosto de usar soro fisiológico para diluir as minhas tintas. Tem pessoas que usam também a água da torneira, mas o problema da água da torneira é que, como tem cloro, ele acaba apodrecendo a tinta, deixando a tinta com aquele cheiro forte. Então, eu prefiro comprar o soro fisiológico, que rende bastante, e daí, quando precisar diluir a tinta, eu uso o soro fisiológico. Aqui novamente. Como essas folhinhas aqui eu coloquei a sombra para esse lado, então essas aqui também tem que ser do mesmo lado, tá? Porque no caso a luz, então, ela tá vindo desse lado. Ó, aqui também é sombra, no caso. A pontinha com a cor siena. Vou dar essa queimadinha na ponta. E agora, ó, com a cor marfim, eu venho colocando luz aqui do lado ao contrário, ó. Aqui eu coloquei sombra, aqui eu coloco luz. E dou uma integradinha aqui nas cores. Estou usando o pincel número 8, tá? Esse é da Tigre, referência 151, número 8. Provavelmente esse aqui eu podei ele em casa. Não lembro agora se eu podei em casa ou não, porque a Tigre também tem os pincéis podados e os pincéis mais para tela, né? Mas que a gente também usa podando eles em casa. Esse aqui eu não lembro se eu comprei ele podado ou se podado, aparado, né? Muitas pessoas chamam também o pincel aparado ou podado. É quando ele já vem pronto para pintar, tá? Marfim aqui também, embora aqui não, essa folha aqui ela não tenha tanta luz, porque aqui tá por baixo da rosa e aqui tá por baixo do botão. Ó, essa parte aqui, ó, ela é toda escura aqui, ó. Depois aqui eu vou precisar colocar sombra novamente quando secar, tá? Porque tá muito claro ali. Mais marfim eu tô usando aqui. E agora eu vou para as outras últimas duas folhas. Ó, então, novamente, eu vou vir aqui, vou passar a misturinha aqui na folha. Aqui são duas folhas, ó. Ó, agora eu vou colocar a sombra do lado da folha. Que eu quero aqui a sombra desse lado. Eu quero não, que eu coloquei, né, a sombra desse lado.
Aqui a mesma coisa. A pontinha queimadinha. Aqui também, estou usando siena, quem não tiver o siena pode estar usando o ocre ouro, tá? Ou até mesmo a cor cerâmica, também fica legal. Aqui desse lado eu vou colocar luz, então aqui eu já vou vir com a cor escura, ó. Aqui a mesma coisa. E agora aqui, ó, eu vou colocar luz com a cor marfim. E vou puxar aqui pra cima do verde oliva. E aqui, ó, de fora aqui da folha, ó, dessa parte aqui de fora, eu vou puxar pra dentro do verde oliva também, ó. Mesma coisa aqui, ó. Coloco luz, puxo pra cima do verde oliva, ó, e dou uma integrada aqui nas cores, ó. Agora, de fora para dentro, eu venho colocando essa luz aqui em cima aqui, ó, e puxando pra cima do verde oliva também, ó. Então, agora que eu terminei aqui as folhinhas, eu vou voltar aqui para a primeira, que já tá mais sequinha, embora o tempo esteja úmido aqui, mas ela já vai ter absorvido mais a tinta. E daí, eu vou colocar mais luz. Ela já tá pronta para receber mais luz. Venho aqui novamente, faço um risquinho aqui do lado desse verde oliva, ó, e puxo, ó. E agora, lá de fora para dentro, eu puxo também para cima do verde oliva. Ó. Aqui a mesma coisa, faço um risquinho aqui do lado do verde oliva, ó, e puxo, ó. A mesma coisa aqui desse lado. E nessa aqui também, um risquinho aqui do ladinho e puxo pra fora, ó. E agora de fora pra dentro, ó. E agora nessas aqui. Luz aqui com marfim. A luz, pessoal, eu sempre gosto de fazer a luz enquanto a tinta ainda tá úmida, porque daí ela vai mesclando, fica aquelas mesclas bonitas aqui de cores, né. A sombra, às vezes tem que esperar secar mesmo, secar completamente para vir colocando sombra. Agora a luz eu gosto de colocar assim, ó, quando a tinta tá úmida. Por quê? Porque se você esperar secar completamente aqui a folha, tá, secar completamente, vir colocando sombra e depois vir aqui colocando a luz, realçando a luz, vai ficar aquela luz bem forte, tipo como se fosse um ponto de luz mesmo, sabe. Vai ficar bem forte aqui o marfim, ele vai ficar um marfim puro, ele não vai mesclar com as cores de baixo. E daí eu particularmente não gosto, eu gosto que mescle aqui as cores, né, que fique nuances de cores. Mas daí é gosto de cada um, né. Eu prefiro dessa forma, tá. E agora eu só vou fazer aqui as nervurinhas ali da folha. Eu peguei aqui uma pincelada, ó, uma pincelada de verde oliva, vou colocar aqui, vou lá no tanquinho, molho o meu pincel e trago aqui, ó. Dou uma mexidinha para ver a textura aqui dessa tinta, ó, se ela não tá muito rala ou se precisa mais de água. Ó, vou pegar mais uma gotinha, ó, para poder fazer aqui as nervurinhas, que daí as nervurinhas ficam bem lisinhas e também não ficam aquelas nervurinhas grossas, tá? Ó, daí eu venho aqui e faço as nervurinhas. Quem não gosta de fazer essas nervurinhas, não precisa fazer. Eu acho que fica legal. Eu acho que dá um charmezinho aqui nas folhas.
Mas tem pessoas que não gostam, né? Olha, eu nunca gosto de fazer na mesma direção, tá? Porque são ângulos diferentes, né? Então, elas não ficam um risquinho aqui na mesma direção. Sempre coloco um mais baixo que o outro. Olha só como elas ficam delicadinhas, né? Ó, bem delicadinhas. Esse pincel tem que ter bastante cuidado, tá? Sempre coloca essa proteção aqui neles para não estragar aqui os pincéis. E agora vamos pintar aqui as rosas, né? Então vamos começar aqui na rosa, né? A rosa eu vou estar usando a cor púrpura, que é uma cor que eu acho linda para rosa. É um tom de rosa que fica, né? A rosa, um tom de rosa bem lindo. A cor vinho para colocar sombra. Vou colocar tinta desse lado para não acabar manchando a toalha. A cor rosa bebê. O branco só por último, tipo assim, a hora que vir colocando um pouquinho mais de luz, daí coloca o branco junto com a cor rosa bebê. Mas a princípio é rosa, rosa bebê, púrpura e vinho. Então eu gosto de estar passando essa misturinha aqui em toda a rosa. Ó, para a rosa ficar cheia de nuances de cores, assim, umas cores bem mescladas, bem bonitas. Não fica aquela pintura dura, fica uma pintura bem suave. Então, a rosa eu gosto de trabalhar com ela bem úmida, para fazer bastante mesclas de cores. Bem úmida, mas não encharcada, né? Tá? Também não é para, tipo assim, encharcar com essa misturinha, né? É só deixar ela úmida para ela poder mesclar bem as cores aqui. Essa rosa aqui, ela é a mais escura, essa cor mais escura aqui, ó, que é a cor púrpura. Venho mesclando. Depois um pouquinho de vinho, aqui, ó, bem nessa parte aqui mais baixa. Dá uma secadinha no pincel. E agora eu vou vir preenchendo aqui essa rosa. Ó, tô vindo aqui com o pincel Pituá. Pode ser qualquer marca e referência que vocês tenham aí na casa de vocês. Se vocês não têm nenhum, esse que eu estou usando é da Tigre, referência 803. Esse é o número 4. Mas se vocês tiverem o número 6, ou de repente de uma outra marca, né, pode estar usando, tá? É o pincel Pituá que vocês tiverem. Essa rosa aqui, como ela é mais escura, então eu tenho que vir aqui também com a cor púrpura, para ela não ficar tão clarinha. Então, vou preenchendo ela tudo aqui de púrpura e esse tom de rosa, que vai dar quase que um rosa escuro. Aqui púrpura puro, ó, que essa parte aqui ela é mais escura. Quando eu vejo que a tinta não tá deslizando, eu venho aqui e dou uma molhadinha aqui no pincel, ó, naquela misturinha ali, ó. Pra pegar mais tinta aqui. Ó, o pincel Pituá, ele fica com bastante tinta, né? Ó, aqui eu quero mais escuro. Bastante tinta aqui nessa parte aqui de dentro, aqui, ó, próximo
desse alumínio que tem aqui, que eu sempre esqueço o número. O número não, o nome. Eu sempre esqueço o nome. Dá uma mesclada. E agora eu vou mudar aqui de pincel. Vou pegar o número 8 que eu estava usando antes. Aqui embaixo são 2 pétalas, tá? Aqui também é mais escuro, ó. Tem umas pétalas aqui dentro. Nessa parte aqui. Mais um pouquinho de vinho aqui no centro da rosa. E até um pouquinho de vinho aqui também, ó. Ó, toda essa parte aqui, ó, embaixo aqui das pétalas, né? Ela é mais escurinha. Esse lado aqui tá recebendo mais luz, então eu não vou escurecer tanto. Mas esse lado aqui tem mais sombra. Então dá para escurecer um pouco mais. Agora eu vou trocar de pincel, pegar o de cabo vermelho. Tem uns pincéis, esse aqui que eu vou estar usando é o pincel da Condor, referência 421, esse é o número 6. Mas tem também uns bem bons também da Castelo, que são assim de pelos macio, ó. Também é ótimo para fazer aqui os cortes da rosa, tá? Pegar aqui um pouquinho dessa tinta, colocar aqui. E vamos fazer aqui as pétalas agora, né? Aqui eu só tô praticamente demarcando aqui as pétalas. Mas depois vai precisar realçar mais aqui a luz, porque a rosa tá bem úmida aqui, então ela vai mesclar bastante. Mesclar bastante aqui as cores. Ó, mescla bem aqui. E agora aqui a gente vai desenhando as pétalas, ó. Esse meu pincel aqui, ele já tá bem gastinho. Já tá ficando aqui com as cerdas abertas, ó. Eu gosto quando ele tá com as cerdas bem fechadinho. As pinceladas ficam menores, mais finas. Ó, olha só como tá com a pincelada larga, ó.
E venho colocando luz aqui, ó, e venho suavizando, ó. E colocando luz aqui também. E vamos desenhando aqui as pétalas. Agora tem que esperar dar uma secada aqui nessa rosa, para poder realçar mais aqui luz e sombra. E agora vamos fazer essa aqui então, né. Essa aqui é mais clarinha. Essa, a primeira aqui, a base foi com a cor púrpura e rosa bebê. Essa aqui vai ser toda ela em rosa bebê, e depois colocar um pouco de púrpura para fazer a sombra, mas a base dela vai ser toda em rosa bebê. Exceto aqui em cima, né. Ó, essa parte aqui, ó, é púrpura. Daí já para limpar o pincel, já vou usar esse púrpura aqui embaixo também. E agora eu vou pegar a cor rosa bebê e vou preencher toda essa rosa aqui com a cor rosa bebê. Esse pincel aqui tem que ter cuidado, porque ele é um pincel grande, ó, e às vezes ele pode passar aqui do risco, né. Então não precisa vir até bem certinho ali onde está o risco da rosa, ó. Pode deixar um pouquinho, para vir depois com outro pincel para preencher melhor ali. Um pouquinho mais de púrpura aqui nessa base aqui, ó. Vai ficar um tom parecido com tutti-frutti. Opa. E agora eu pego outro pincel, para fazer aqui, terminar aqui de fazer aqui a parte de preenchimento, ó. Aqui um pouquinho mais de púrpura. Separar melhor aqui.
Dou uma lavadinha no pincel e agora eu vou vir com a cor rosa bebê. Eu usei tanto rostinho de boneca essa semana que eu já estava até confundindo. Vou colocar um pouquinho de branco também. Tá muito da cor ali, ó. Então tem que ter um pouquinho de branco junto com esse rosa bebê. Dá um tom um pouquinho mais claro. Mescla aqui, ó. Que é tipo como se fosse um copinho. E aqui também. E essa pétala ela vem aqui por fora. E vamos desenhando aqui as pétalas. Vou botar mais embaixo. Para não ficar tudo na mesma direção, né? A mesma coisa aqui, ó. Aqui eu sempre gosto de colocar uma mais embaixo que a outra. Então, essa aqui eu vou colocar mais aqui em cima e essa mais aqui embaixo. E agora também essa aqui vai ficar mesclando. Enquanto isso, eu vou dar mais uma realçadinha nessa outra aqui, ó. Enquanto ela não tá completamente seca, então ela ainda vai mesclar. E vai ficar umas nuances bem lindas. Aqui também, ó, vou colocar um pouco de luz. Estou usando rosa bebê só, tá? Não estou usando branco agora.
Suavizo bem, ó. Como ela tá ainda úmida, ela vai mesclar ainda aqui essas cores. Aqui também. E aqui, ó. Rosa bebê, tá? Não tô usando branco aqui, porque essa rosa aqui ela é mais escura, né? Ela vai mesclar aqui ainda e vai ficar mais escura. E agora vai secando essas rosas e nós vamos fazer aqui o botão. Essa aqui eu vou marcar melhor aqui, para ver certinho aqui o risco. Só para acentuar mais aqui, né? E agora eu vou pegar o pincel de cabo amarelo, que para preenchimento eu prefiro o pincel de cabo amarelo. Vou passar aqui a misturinha em toda essa rosa aqui também, essa rosa aqui virada. Vou passar aqui a cor, não é rostinho de boneca, é a rosa bebê. Ia falar rostinho de boneca de novo. Ó, essa rosa aqui, muitas pessoas têm dificuldade de fazer esse estilo de rosa aqui. Daí, aí eu até marquei melhor ali para poder, para vocês poderem ver melhor aqui, né? O risco dela, porque é só colocar luz e sombra nos lugares certos aqui, né? Ó, embaixo de cada voltinha dessa é sombra. Se não perder o risco, é bem mais fácil para vocês pintarem aqui esse botão. O segredo da rosa, pessoal, na verdade eu acredito que seja de todos os elementos, né? É quem está começando não perder o risco. Quando vocês perdem o risco da rosa, quando vocês perdem o risco do trabalho que vocês estão pintando, ou que vocês não tenham nenhuma referência, se torna bem mais difícil de vocês aprenderem, de vocês pintarem também. E daí vocês vão pintar, vão colocar a tinta, e daí o que que vai acontecer? Vocês não vão saber onde colocar a luz e onde colocar a sombra, e daí vai complicar, né? Porque quem já tem experiência, por exemplo, assim, ó, se eu errar aqui, se eu passar aqui a tinta e esquecer de marcar alguma coisa, ou cobrir ali alguma coisa, eu vou conseguir pintar esse botão. Eu vou criar ele do meu jeito, ou eu vou olhar ali a foto de referência e vou saber como fazer. Mas quem está começando não consegue fazer só olhando uma imagem, né? Só olhando uma referência. Ela não vai conseguir fazer, porque ela está começando, ela está iniciando. Então, ela precisa seguir o risco. E também uma outra coisa muito importante é assim, ó, é ter riscos que estejam certinhos, não riscos tortos, não riscos confusos. Daí não vai conseguir pintar mesmo, tá? Daí não é nem culpa de vocês, é porque não tem mesmo como sair o risco certinho, se a foto de referência que vocês têm ali, se o risco está todo torto, tá? Então tomem cuidado quando vão pegar riscos, né, para pintar, para ver se não está todo torto e vocês acabar se complicando, tá? Na hora de pintar. Então tenham esse cuidado também. Ó, aqui, ó, onde vai ser a parte mais escura, ó, já pode até preencher tudo de escuro, porque daí depois, na hora que vir dando a pincelada clara aqui, fica mais fácil, né? Vai aparecer melhor.
Ó, porque aqui depois vai uma pinceladinha, que essa rosa aqui ela é uma rosa virada, uma rosa dobrada, então vai uma dobrinha aqui, como se fosse aquelas dobrinhas de folha. Mas daí se vocês escurecerem aqui, ó, depois fica mais fácil só dar a pinceladinha ali, né. Ó, e aqui, ó, vocês estão vendo ali o risco, então vocês vão vir aqui, ó, com a cor púrpura embaixo desse risco colocando sombra, ó, e depois mesclar, ó. Mescla bem, deixa bem mescladinho, pode até passar um pouquinho aqui por cima para não ficar tão claro ali como se já tivesse a pincelada de luz ali, então pode passar até um pouquinho assim por cima, para a hora que vir com a luz, dá efeito ali, né, senão não vai aparecer ali a luz porque tá já muito claro. Então mescla bem. Aqui tem outra partezinha, ó, mescla bem aqui também. Depois eu vou pegar o pincel pituá para dar mais uma mesclada aqui. O segredo da pintura é deixar bem suave. Quanto mais suave, mais bonito fica. Ó, mesclei bem. Agora eu vou pegar o pincel pituá. Tava lá na água, então tem que secar bem aqui o pincel. Outra coisa também é não ir pintar com medo, tá? Se vocês forem pintar com medo, daí é bem mais difícil, tá? Porque vocês vão ficar com medo de arriscar, vão ficar com medo de colocar tinta, ou colocar luz ou sombra, e daí vai complicar ainda mais. Ó, bem suave, ó. Agora, vou realçar um pouquinho mais aqui, ó. Que é onde tá aparecendo mais aqui a sombra. Ó, mescla bem. E agora eu vou vir colocando as luzes. Agora com a cor rosa bebê, ó. Eu vou vir colocando luz, ó. Depois eu vou ter que realçar mais aqui esses botão, a luz aqui, e a sombra também. Mas primeiro eu gosto de colocar assim, ó, e deixar fazer bastante nuances de cores aqui, ó, para depois vir realçando mais. Aqui, ó, tem uma dobrinha aqui nesse botão, aqui eu tenho que realçar a luz, ó. Aqui nessa pétala virada aqui, ó, também. Aqui tem mais uma dobrinha, ó, nessa pétala. E aqui também tem um pouco mais de luz. E aqui tem uma outra pétala virada também. E aqui também um pouquinho de luz. Esse botão aqui, ó, é cheio de pétalas, é como se fosse uma rosa que ela tá se abrindo e ela tá, foi tirada a foto dela de lado, ó. Essa aqui não tem nenhuma dobrinha, é assim mesmo, não aparece ali a dobrinha dela. Agora eu vou pegar um pouquinho de branco também, para colocar aqui, ó. Suavizar bem.
Um pouquinho de branco aqui também, ó. Mais desse lado aqui, porque é o lado de mais luz, né? Então, aqui eu vou até colocar um ponto de luz. Aqui também eu vou colocar um pouquinho de branco. E aqui. E aqui também, ó. Quem não tiver a cor rosa bebê, é só estar usando o púrpura com branco, tá? Até ficar um tom bem clarinho. Vai dar quase que uma cor tutti-frutti. E agora vamos fazer aqui os outros botões, né? Depois eu já venho ali fazendo a sépala também. Agora vamos fazer esse outro botão aqui. Esse aqui é quase que o mesmo daquele outro ali, só porque esse aqui é menor e tem menos pétalas. Já vou até umedecer aqui os dois, daí já faz eles juntos. Esse aqui é a mesma coisa, ó, vou preencher tudo aqui com a cor rosa bebê. Já risquei mais aqui para vocês verem o risco. Pessoal, lembrando que esse é o projeto número 16, tá? Ele está disponível para vendas. Então, você pode adquirir ele na minha loja virtual, no site Delo7, ou pode estar entrando em contato comigo pelo WhatsApp, que é o 48 999 53090. Aqui eu vou vir direto com o púrpura. Esse é o número 16, tá? Esse projeto. Lindo, eu acho lindo esse projeto. E agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro botão ali, ó. Venho com o púrpura, escurecendo, para depois poder pegar aqui, ó, essas pinceladas. Ó, aqui é um botão, uma dobra do botão. E depois aqui, ó, tem outra dobra do botão e aqui outra. Que no caso aqui é uma pétala e lá por trás tem outra pétala. Então, eu estou dando uma mesclada aqui para depois vir com a luz, né? E não pega luz na luz. Ó, aqui tem que ser mais escuro mesmo, porque aqui é aquela parte de dentro da rosa, né? Agora eu vou pegar o pincel pituar novamente, vou mesclar aqui, ó. Esse pincel aqui, ele é ótimo para suavizar a pintura. Qualquer pincel pituar, tá? Qualquer referência. E agora eu vou vir novamente com esse pincel aqui. Vou pegar um pouquinho de branco também, junto com esse rostinho de boneca. Rostinho de boneca não, rosa bebê. Eu tô cismando no rostinho de boneca. Eu pintei vários trabalhos essa semana. Uns trabalhos ali, uns projetos bem lindos de Natal. Quem não viu aqui, os vídeos aqui no canal ainda, corre ali para assistir depois aqui da aula. Vocês vão ver uns projetos de Natal bem lindos, de pinguim, flor de Natal com lamparina, enfim, uns projetos bem lindos. E daí eu usei praticamente em todos os vídeos, eu usei o rostinho de boneca. Então, eu tô cismando com a cor rostinho de boneca. Tem vários projetos de Natal ali, bem lindos, tá? Um pouquinho de branco aqui também, ó.
tem apostilas também, né, tem várias apostilas bem lindas de panos de copa, tem apostilas ali que dá para pintar trilhos de mesa, almofadas, tem apostila ali também de toalhas de lavabo que você também consegue pintar jogos de toalhas de banho, enfim, vocês me chamem no WhatsApp ou vão direto na minha loja, daí vocês vão ver todos os meus projetos, as minhas aulas online, minhas apostilas, que também tem várias apostilas bem lindas. Tem apostilas com riscos maiores, tem apostila para quem está começando, que gosta de riscos menores. Aí tem de todos os gostos, né. Tem apostila de Natal também, tá bem linda. Tenho aula online de Natal, que são 4 riscos natalinos bem lindos também. Tem uma paisagem de Natal, bonecos de neve. Enfim, daí vocês me chamem que eu mostro tudo certinho para vocês, tá. Se eu demorar um pouquinho para responder, é porque vocês já sabem, né, pessoal, é uma correria. Mas daí vocês podem, no próprio WhatsApp tem o catálogo, é só vocês, clicarem ali na lojinha, no WhatsApp, vai no meu WhatsApp, clica ali num símbolo, né, no ícone de lojinha, que ali vai aparecer todos os meus projetos, minhas apostilas, vai aparecer tudo ali. E daí depois vocês me chamem qualquer dúvida, né. E agora então vamos fazer aqui as sépalas, ó. Já vou começar já por essa daqui. Essa sépala ela não pode ser muito pequena, muito fina, porque o botão aqui não é tão pequeno, né. Então tem que ser uma sépala e um galinho aqui maiorzinho. Estou usando só o verde oliva, tá. Ó, venho preenchendo, eu gosto de deixar essa parte aqui, ó, colocar essa misturinha, que daí depois as pinceladas ficam mais delicadas. Esse projeto ainda tem umas florzinhas ali, parece hortênsia, mas não é, aqueles miosotes. E aqui também, ó. Vem preenchendo aqui. E agora a luz com marfim. Já vou colocar a luz aqui também. Aqui, ó. E aqui também, ó.
Ó, daí vem colocando luz aqui. E agora é só colocar a luz aqui no botão, mas eu vou colocar um pouquinho de vinho aqui também, ó, para ficar mais escuro. E agora a luz com a cor rosa bebê. Olha só que lindo. Bom, pessoal, então nós fizemos já aqui as rosas. Ó, tô tendo como referência essas que eu já tinha pintado, né? É o jogo. Então, agora pintamos as rosas, as folhinhas, os botões. E agora, então, eu vou fazer aqui as florzinhas, esses miosotes, para depois fazer o fundo, certo? Então, vamos lá. Para fazer aqui essas florzinhas, eu gosto de usar essas três cores: o azul marinho, o azul caribe, o azul bebê e depois o branco. Tá? Essas quatro cores que eu gosto de estar usando aqui. Então, vamos fazer aqui as florzinhas, né? Que faz toda a diferença aqui nesse trabalho. As florzinhas são bem delicadinhas, né? Eu vou colocar um pouquinho mais de diluente aqui no meu potinho, porque eu gosto também de hidratar ali o tecido com o diluente e o aquarela silk. Eu não gosto dessa mistura muito líquida. Vou colocar um pouquinho de mais de diluente. Ó, demora um pouquinho ainda para pingar aqui, ó, para essa misturinha sair aqui do pincel. Agora eu vou passar essa misturinha aqui, onde eu vou fazer as florzinhas. Essas florzinhas ficam muito delicadinhas, né? Eu amo hortênsia e miosotes. Então, eu começo aqui pelo azul marinho, aqui, ó, bem próximo da rosa. Eu venho aqui com a cor azul marinho. Depois eu venho com a cor azul caribe. E um pouquinho também de azul bebê. Agora eu vou trocar aqui meu pincel para poder chegar aqui mais próximo aqui da rosa, ó. Da folha aqui também. E agora eu vou vir aqui fazendo as florzinhas. Como aqui tá bem escuro, eu já vou vir direto com o branco. E esse aqui também não vai ser hortênsia, né? São miosotes. Então, posso vir aqui direto com a cor branca fazendo aqui as florzinhas. Então, ó, mescla bem aqui para pegar bem aqui a cor e ficar bem delicadinho.
E vamos fazendo aqui as florzinhas, né. Ó, bem delicadinhas, tá. Mescla bem, ó, passa várias vezes, ó, no mesmo lugar, para deixar elas bem suave, ó. Como não é hortênsia, eu não preciso deixar aquele espaço ali azul, mais escuro, para fazer o caule, né. Aqui eu tô só fazendo florzinhas mesmo. E vamos fazendo várias florzinhas bem lindinhas aqui, para deixar esse arranjo aqui bem lindo. Fazer mais aqui em cima, ó, essa para poder dar ela completinha aqui, ó. Tô usando branco, tá. Em algumas outras partes aqui que eu for usar essas florzinhas, de repente eu vou usar o azul bebê também, mas aqui agora eu estou usando o branco. O azul bebê eu usei na base, né. Essa aqui eu vou fazer ela olhando para baixo. Pronto, ali as florzinhas estão prontas. Daí agora ela vai mesclar, depois provavelmente eu vou precisar realçar tudo a luz novamente. Daí agora eu vou fazer só mais um cantinho aqui para mostrar para vocês, e depois eu vou fazer o restante aqui do trabalho, essas florzinhas, né, que vai ser a mesma coisa, e daí depois eu venho mostrando para vocês como é que ficou o resultado, tá. Mas agora eu vou fazer só mais em um cantinho aqui. Fazer mais aqui no cantinho, ó, que eu acho que aqui até o ângulo vai ficar melhor para vocês verem. Azul marinho, azul caribe e um pouquinho de azul bebê. Aqui eu vou vir com azul bebê, tá. Que aqui tá mais fazendo mais sombra, né. Um pouquinho de branco aqui também, ó.
pouquinho de branco aqui para realçar mais. Só o azul tá muito da mesma cor, né. E agora eu vou fazer aqui também, ó. Vou vir com azul marinho, aqui nesses cantinhos aqui, onde é mais escuro. Azul Caribe. E azul bebê. As pontinhas aqui é com azul bebê. Agora eu troco o pincel, porque esse pincel ele é muito grande. Tem partes ali que não dá pra ficar com ele, porque senão ele pega outras partes aqui da pintura que não é pra pegar, né. Um pouquinho de azul Caribe aqui também, ó. E agora eu venho fazendo as florzinhas com aquele mesmo pincel. Vou vir direto com a cor branca também. Aqui, como eu não estou fazendo hortênsia, então é só uma camada. Se fosse hortênsia, eu ia fazer aqui as florzinhas e depois eu ia vir numa segunda camada fazendo florzinhas, em cima daquelas outras, tá. Mas aqui são só miosotes, então não precisa fazer 2 camadas. Que lindinhas que ficam essas florzinhas. Bem delicadinhas. Eu vou botar ela aqui. Fazer uma inteira ali. Geralmente eu vou fazendo elas vão ficando a metade, né, então ali eu vou deixar espaço para fazer ela uma inteira. Agora eu vou fazer aqui o fundo. As cores ali no guias de cores desse projeto, está como, verde musgo claro, verde grama, verde pântano. Mas eu coloquei também um pouquinho de cinza lunar, que eu gosto muito dessa combinação. Principalmente aqui, ó, que tem bastante tons de azul, o cinza lunar também vai combinar bem aqui. Então, coloco aqui um pouquinho de diluente. Venho aqui com a cor verde musgo claro.
Bem pouquinha tinta aqui, tá? Não precisa ser muito, porque não precisa preencher toda aqui a toalha com o fundo, tá? Um pouquinho de verde grama aqui, ó. Já aqui nesses cantinhos. Aqui eu deixei para fazer a segunda luz, no caso, né? Aqui nas florzinhas, depois que eu fizer aqui o fundo. Daí eu já venho retocando elas. Ó, por isso que eu gosto de deixar para fazer depois. E daí eu venho aqui, ó, vendo onde precisa colocar o fundo. E daí depois ali eu vou realçar tudo novamente, né? As florzinhas, vou colocar tudo luz novamente. Em todas elas, tá? Eu não gosto de gravar quando é aqui, bem aqui na ponta, ó, porque a minha mão fica bem próxima aqui, né? Não fica bom. Mas eu preciso gravar aqui o fundo também, né? Aqui também quero um pouquinho de cinza lunar. E daí fica bem parecido aqui com o fundo azul também, fica bem legal. Vou fazendo uns nuances aqui, ó. Bem esfumado, tá? Não faça aqueles fundo muito forte, muito carregado, né? Com essas florzinhas aqui, ficaram poucos espaços para fundo. Então, é só um pouquinho de fundo mesmo que vai. Um pouquinho de cinza lunar, um pouquinho de verde grama. Aqui nesses cantinhos aqui, ó. Tiro o excesso no pincel. Bem pouquinho aqui em cima também. Não precisa preencher todo aqui a toalha, né? Com o fundo. Embora tenha bem pouco espaço aqui para fundo, né? Agora uma iscazinha, ó, de verde pântano aqui nesses cantinhos, ó. Mas é bem pouquinho, tá? Só no cantinho do pincel, ó. Uma iscazinha de tinta aqui no cantinho do pincel. Vem aqui, ó, e esfuma. Principalmente aqui nesses cantinhos aqui, ó. Precisa de mais profundidade. Mas é uma iscazinha de nada, tá? E aqui também vai bem pouquinho fundo. O fundo que eu estou usando é o verde musgo claro, cinza lunar
E verde pântano. E um pouquinho também de verde grama. Ó, aqui estou usando a cor verde grama. E aqui, ó, eu estou usando a cor verde, cinza lunar. Cinza lunar. E verde musgo claro. Um pouquinho aqui também, bem pouquinho, tá? Aqui, ó. Faz esse fundo aqui bem manchadinho. E agora a sombra com o verde pântano. Em alguns cantinhos. Aqui também, ó, para não deixar essa cor aqui tão clarinha aqui, né? Pronto, daí o fundo já está pronto. Agora eu só vou fazer umas florzinhas que eu fiz aqui em cima, ó. Umas florzinhas não, umas folhinhas. Que é o cinza lunar, com um pouquinho desse verde musgo claro, um pouquinho de branco também, é tipo assim, sujeirinha aqui do pratinho. As florzinhas, essas folhinhas, eu tô cismando em florzinhas, né? Mas essas folhinhas, elas incrementam aqui o arranjo, né? E daí depois eu pego o pincel filete, com a cor verde oliva e mais um pouquinho desse verde pântano, para fazer aqui os risquinhos, aqui os galinhos. Olha aqui, com a tinta bem diluidinha, eu venho fazendo aqui os galinhos, ó. Dilui aqui a tinta na água, né, para ficar bem
fácil aqui de mexer. E agora é só realçar ali as florzinhas novamente. Agora com o branco, eu venho novamente realçando aqui as florzinhas. Ainda está úmido, então ele vai mesclar ainda. Não precisa fazer isso em todas, tá? Só onde quer, no caso, mais luz. E assim eu vou fazendo em todas as florzinhas. Daí depois que eu terminar, daí eu venho aqui mostrando para vocês como é que ficou, tá? E daí então agora, só vou fazer aqui o miolinho das florzinhas, né? Então, agora que eu vou fazer aqui o miolinho das florzinhas, eu vou usar o pinta-bolinha, tá? Tem várias opções de bolinhas aqui para colocar. E eu vou estar usando o tamanho número 4. Acho que o 4 vai estar muito grande, mas eu vou testar aqui para ver se é o 4 mesmo. Não, é o 4 mesmo. Ó, eu vou preenchendo tudo aqui, ó. Tem uns espaçozinhos aqui que não tem florzinhas, mas pode colocar, ó, dando a entender que tem umas florzinhas lá por trás também. Ó, é o suficiente, não precisa colocar muita também, né? Ó. Esse que eu tô usando é o número 4, tá? E agora com o pincel filete, eu vou fazer um pontinho branco do lado, que é o pontinho de luz. Ó. Aí coloco um pontinho de brilho aqui, ó, do ladinho do azul marinho. Sem cobrir o azul marinho, tá? Esse brilho, ele aparece mais nessa parte onde tá mais escuro, mas ajuda também. E assim eu vou fazer em todas as florzinhas. Assim que terminar, eu volto aqui novamente mostrando como é que ficou pronto o trabalho, porque daí já vai estar concluído, né? Ah, só falta fazer aqui o miolinho das flores, das rosas, que eu também já vou fazer para deixar aqui prontinho. Ó, eu venho com a cor sépia, dou umas batidinhas aqui, ó. E depois o amarelo. Amarelo ouro, tá? Pode ser o amarelo limão também. Pronto. Depois que a pintura estiver seca, daí eu venho realçando, se precisar colocar mais sombra ou mais luz aqui nas rosas, né? Daí eu vou ver o que que precisa e depois eu venho fazendo o retoque. Mas daí
tem que esperar secar para saber o que vai precisar de luz e sombra aqui, tá? Bom, pessoal, então é isso. O trabalho já está concluído, ó, já terminei aqui de fazer, colocar as bolinhas aqui, né, nas florzinhas, e era o que estava faltando, né? Daí o trabalho ficou dessa maneira. Lembrando que esse é o projeto número 16, tá? Para jogos de toalhas de banho. Tenho vários projetos também. Quem tiver interesse em adquirir os projetos, pode estar me chamando no WhatsApp, que é o 48 999 53090. Ou também pode ir direto na minha loja virtual, no site da Elo7, que eu deixo sempre o link aqui abaixo na descrição do vídeo, tá? Ou no primeiro comentário. Às vezes eu lembro e coloco ali no primeiro comentário o link da loja. Se não tiver no primeiro comentário, tá na descrição do vídeo. É só clicar ali em mais, e daí vai aparecer toda a descrição do vídeo. Esse é o projeto número 16, tá? E daí eu tenho várias apostilas de lavabo, que vocês conseguem pintar jogos de toalhas de banho também, apostila para panos de copa, apostilas com riscos maiores, apostilas com riscos menores, apostilas de rosas e flores, apostilas para projetos para jogos de banheiro, tá? E também tenho as aulas online, né? Tenho vários cursos, né, online também. E quem mora aqui em Criciúma e região, eu estou dando aula aqui na minha casa, tá? E também lá na loja Artecor MDF, no bairro Próspera, certo? E daí também, quem não fez ainda o curso de rosa realista, pessoal, precisa fazer. Esse curso está lindíssimo e vocês vão aprender muito, porque é explicado tudo assim nos mínimos detalhes, tá? Então, vocês, quem tem dificuldade em pintar rosa, é um curso muito importante porque ajuda na pintura da rosa estilizada também, tá? Então, quem não fez ainda o curso de rosa realista, me chame no WhatsApp que daí eu mostro para vocês. São 6 lindos projetos de rosa realista. É para panos de copa, tá? Não é para jogos de toalhas. Mas está muito lindo e de repente, se vocês imprimirem o risco menor, vocês também conseguem pintar alguns projetos, né? Acredito que dá para pintar também no jogo de toalha de banho. Certo? Mas então é isso. Que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês, tá? Beijos, fiquem com Deus.